Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Aleluia. Obrigado, queridos. Obrigado. Você pode sentar. Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz. Vocês estão tristes? Quem está triste essa manhã, levanta a mão. Sabe, é interessante quando nós colocamos no nosso coração que a gente vai para a igreja, né? Eu tenho certeza que você tem planejado desde ontem, não é assim? Você separou sua roupa hoje de manhã, vestiu sua carne e trouxe ela para a igreja. Nós somos privilegiados, irmãos. Domingo de carnaval. O mundo comemora, mas nós estamos exaltando o poderoso Deus, o dono da nossa vida, o autor de tudo aquilo que nós temos, que nós podemos e que nós somos, é Ele, é Deus. Sabe, por mais que exista um cansaço natural, a presença de Deus no nosso coração, ela nos dá tudo. Estava aqui ouvindo, eu ia falar para o grupo de música cantar essa música novamente, porque, irmãos, nós estamos exaltando Deus. Eu, quando era do mundo, corria atrás de uma micareta, meu amigo, toda a minha força, de um carro. Ontem eu estava falando, estava a 10 metros de altura, uma pessoa cantando e eu lá, né, passava a noite toda. O velho homem, sabe quando a gente ouve um louvor, parece que a gente, levanta a mão, expresse alguma coisa, sabe, parece que existe algo que nós precisamos romper nisso, a nossa maneira de adorar o Senhor, a nossa maneira da gente erguer nossos braços e dizer, Pai, eu não quero saber quem está do meu lado, eu estou adorando o único. Ei, irmão, você se lembra de onde você saiu? Sabe, não era um lugar agradável, mas a Bíblia diz que alguém, ou melhor dizendo, Jesus, assumiu o nosso lugar. Você sabia que esse domingo foi marcado para você estar aqui? Uma coisa eu te garanto, não é por causa do pregador, mas por causa da palavra. Sabe, é por isso que nós precisamos expressar isso, a nossa gratidão. Ei, irmão, nós estamos ouvindo a Deus. Precisamos nos sacudir a respeito disso. Sabe, realmente render louvores a Ele. Sabe, e a gente não é constrangido quando nós falamos, Pai, muito obrigado, porque eu estou ouvindo a Tua palavra. Sabe, ontem de noite, eu estava lá na casa do Armando, e a Josiane, os meninos estavam brincando na praça, e de repente a Emily sumiu. Sumiu. E ela mandou uma mensagem para mim, bem na hora que eu estava lá, ministrando, falando a respeito dessa palavra que liberta. E ela estava em outra rua e o meu filho estava em outro local. Pensa né? A Josiane está com mais ou menos 10 dias que fez uma cirurgia, ela ficou nervosa. Irmão, tudo aquilo que a gente faz, existe uma consequência. O tema da ministração, você colocou aqui para nós? Coloca aí, por gentileza. Obedecer promove um milagre, mas no caso da Emily, não foi um milagre agradável. Ela apanhou porque ela desobedeceu. E a Josiane, amor, eu estou aqui desse jeito. Eu disse, calma, vai dar tudo certo. Cadê a menina? Já estava dormindo, já tinha apanhado, estava dormindo já. Porque existe uma consequência naquilo que a gente faz. Se for para a gente obedecer a Deus, a gente tem que obedecer por completo. Naturalmente, quando nós trabalhamos, nós temos um patrão, se nós não somos dono do nosso negócio, ainda. Então nós precisamos ter um horário correto de chegar, um horário correto de sair, dar todo o respaldo, porque você vai sair cedo ou porque você chegou atrasado. Não é assim? Pelo menos lá onde eu trabalho dessa forma. E tem uns que a gente manda para casa quando chega atrasado.
Porque existe uma consequência quando a gente obedece ao Senhor. Eu lembro em 2018, eu estava em Águas Lindas, lá fazia parte da igreja Verbo da Vida lá, e eu estava muito bem, a gente saía orando nas ruas, orava por pessoas eram curadas, a gente fazia cultos de manhã, culto à noite, cultos poderosos, e Deus falou para mim, disse assim, olha, o teu tempo aqui acabou, você precisa voltar para a igreja da Ceilândia. Eu disse, mas Senhor, aqui está muito bem para mim, está tudo certo, eu já conheço as pessoas, está tudo certo, eu já estou trabalhando perto da minha casa, comprei a minha casa, Senhor, me deixa aqui. Ele disse, não, seu tempo aqui acabou. Eu disse, não tem condição, mano. Pô, fala com outra pessoa para ir, me deixa aqui. Mas é interessante, irmãos, que Deus me falou uma coisa que mudou radicalmente a minha atitude. Ele disse, se você ficar, você vai ficar com o que você tem. Agora, se você for, você vai ficar com aquilo que eu tenho para você. Então, o poder de escolha está diante de você, meu irmão. A Bíblia é o nosso manual de vida. Mas, todo mundo segue? Não. Não é essa maneira que nós temos, ou que as pessoas lá fora têm. Mas, aquilo que Deus coloca diante de nós, nós precisamos fazer e fazer direito. Fazer com toda certeza de quem é o dono é Deus, não é aquele irmão que está perto de nós. Nós não estamos fazendo para agradar quem está perto de nós, nós estamos fazendo porque nós consideramos quem é Deus para nós. Amém? Então, a nossa forma de obedecer ao Senhor, o que vai promover? Vai promover a nossa vida, a nossa forma de obediência a Deus, como nós nos comportamos diante da palavra de Deus. O que vai trazer para nós benefício para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa igreja, que a gente não vai ser aqueles que dão trabalho, a gente vai ser aqueles que vão auxiliar pessoas, para que o corpo de Cristo vai crescer. Então tudo isso vai contar com o quê? Com a nossa obediência. Quando nós servimos a Deus com sabedoria e sabemos quem Deus é para nós, meu irmão, não vai ser difícil a gente obedecer a Ele. Amém? Então todas as vezes que você estiver disposto para obedecer a Deus, eu tenho certeza que a tua vida não vai ficar do mesmo jeito. Amém? Tem essa versão da King James aí, não tem? Essa Mateus 26, versos 39, diz assim, seguindo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Ó meu Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Sabe, interessante que Jesus, ele sabia o que ia acontecer com ele, mas uma coisa que ele resolveu foi fazer, não a vontade dele. De acordo com esse versículo, a gente sabe que Jesus tinha uma vontade, à parte daquilo que Deus tinha para ele, mas ele deixa bem claro, ele diz assim, se possível, passa de mim, se possível for, passa. Se possível for, passa de mim esse cálice. Contudo, sabe, irmão, será que nós podemos falar isso para Deus? E eu coloquei algo no meu coração. Você precisa sacrificar suas vontades, mas você não pode sacrificar aquilo que Deus colocou no seu coração. Amém? Existe um projeto que Deus colocou na tua vida. Existe algo que é necessário para você fazer na igreja, ou aonde for. Se Deus colocou, meu irmão, vá com esse projeto até o fim. Ó Pai, se possível for, passa de mim este cálice, contudo não seja como eu desejo, mas sim como tu queres. O que Deus está pedindo para você fazer? Que é? Você já notou isso? Está bem decidido no teu coração para você fazer? Já está tudo resolvido? Você sabe que a falta não é um motivo para que nós vamos retroceder para aquilo que Deus tem para nós? Nós não vamos retroceder por motivo de falta.
Nós não vamos retroceder por sintomas. Existe um propósito para a nossa vida. Existe algo que precisa ser feito com a palavra que nós estamos ouvindo. Sabe, Jesus, ele estava se preparando. Imagina só, irmão. Ele estava se preparando para morrer justamente por nós. Glória a Deus. Você entende que não é algo que a gente traz para uma condenação para nós, mas existe algo que nós precisamos mover a nossa vida para obedecer. Sabe, eu entendo que todo milagre que a gente precisa, toda provisão, ela está dentro da nossa obediência. Tudo aquilo que nós precisamos está dentro da nossa obediência. Eu não sei como você chegou aqui, mas você obedeceu a Deus. Alguém falou dessa palavra para você. Eu não estou vendo ninguém aqui amarrado. Alguém veio amarrado para a igreja? Ninguém veio forçado. Mas existe algo que precisa ser mudado quando nós ouvimos a palavra de Deus. Olha só, algo que aconteceu. Mesmo as pessoas sendo escolhidas por Deus, elas resolvem não fazer como Deus diz, mas resolvem fazer como elas acham que deve ser feito. Sabe, irmãos, isso é morte para a nossa vida. Quando Deus manda a gente fazer algo, eu lembrei de algo agora. 2010 eu fiz o primeiro ano do Rema. 2011 eu fiz o segundo ano. E no segundo ano do Rema, alguém aqui na igreja me deu um relógio com todas as bandeiras, com algumas bandeiras dos países, um relógio muito bonito. E eu disse, rapaz, que relógio massa. Aí toda vez que eu ia para o Rema, que ficava de frente para os bombeiros ainda, tinha um rapaz, um diácono bem na porta. Aí eu fui passando, Deus falou assim, dá esse relógio para ele. E eu disse, eu não. Eu fiquei olhando para ela, o relógio é tão bonito. Eu disse, não, Senhor, fala para dar outra coisa aí. Fui embora. Que era segunda, quarta e sexta, quarta-feira, eu fui passando, e era sempre o mesmo irmão. Eu disse, por que não troca, né? Não é uma escala. Não tem escala não, para as pessoas que ficam lá na porta. Aí eu fui passando de novo, ei, dá um relógio para o fulano. Eu disse, eu acho que ele tem uns 3 relógios lá na casa dele, eu vou dar lá. Aí teve um dia que eu deixei em casa. Uma resistência para não dar um relógio, né? Aí eu fui com o relógio, dá um relógio, viu? Aí uma sexta-feira eu lembro, meu irmão, como se fosse hoje, peguei, eu tirei e coloquei ele no bolso. Eu disse, se Deus não falar hoje eu não dou. Aí na hora que foi, dá um relógio, eu fui lá no irmão, o irmão estava de relógio, eu olhei para o braço dele, que orgulho é esse, o cara vai usar 2 relógios, não precisa. Aí eu peguei, irmão, pensa um peso que saiu do meu coração, né? Porque eu já estava dizendo assim, eu vou sair de casa, Deus vai mandar eu dar o meu relógio para esse irmão, eu sei que ele não precisa. Sabe, irmãos, mas nós precisamos romper isso. Isso foi a minha experiência. Aí eu fui fazer escola de ministro, estava lá arrumando as coisas, que o pessoal fala, a gente foi fazer uma viagem de campo, e tem lá algumas coisas que você precisa levar na sua mala. Quem vai fazer escola de ministro aqui? Levanta a mão. Amém? Vou crer com você. Tem uma escola de campo que tem que fazer, e eles falam, você vai levar um sapato assim, assim, e eu não tinha um sapato, do jeito que eles estavam falando. Irmãos, a maneira que a gente obedece, Deus vai consultar o nosso coração, amém? E Ele vai suprir os desejos do nosso coração. Talvez, irmão, um sapato para você passa ali e compra uns 10 se você quiser. Mas para mim, naquele momento, eu não tinha dinheiro para comprar. Aí minha irmã me ligou, você está onde? Eu estava saindo, era sábado. Ela disse, eu tenho algo para te dar.
eu estou indo aí na tua casa. Eu disse, beleza. Quando eu cheguei lá, ela estava com o sapato, com o tênis que eu precisava colocar dentro da mala. Então, vai chegar um momento, irmãos, que ou você decide obedecer ao Senhor, mesmo para aquilo que você acha que vai causar dano para a tua vida, ou você fica com o que você tem, e deixa de viver o que Deus tem para você. Ou o que você tem é melhor do que o que Deus tem para você. Nunca vai ser, irmãos. Sempre o que Deus tem para nós é melhor. Sabe, quando eu saí de Águas Lindas para voltar para cá, eu começava a dizer, o que o pessoal vai pensar de mim, Senhor? Eu já saí daqui, fui para lá, vou voltar, as pessoas vão dizer que eu sou criança. Ele disse, não interessa, volte. Quando eu cheguei aqui, o pastor com um grupo maravilhoso de pessoas servindo, eu disse, Senhor, eu não quero estragar nada, eu só quero sentar na última cadeira, ouvindo a palavra, está bom demais. Se possível for, eu vou servir água para o pastor. Irmão, existe uma graça para você obedecer. Você nunca vai estar só quando você ousa obedecer a Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa, quando você for obedecer, obedeça por completo. Não obedeça a Deus pela metade, meu irmão. Isso vai ser dano para a tua vida, vai ser danoso para a tua vida. E eu disse, não, você está lá atrás, vou ouvir a palavra, se possível for, vou servir água, aquele negócio todo, né? Eu não quero estragar nada. Eu quero apenas fazer aquilo que o Senhor está fazendo. Portas se abriram, vendi o acho da minha casa, vim morar de aluguel novamente. Irmãos, mas eu estou no melhor lugar que é para eu estar. Estou totalmente em paz. Sabe, as coisas começaram a acontecer. A Josiane precisava de cliente. Eu ia aonde tinha cliente, aonde tinha pessoas que tinham o mesmo trabalho que ela, e eu olhava para as placas e dizia, Senhor, aumente tanto para essa pessoa, que ela não vai ter condição de atender e vai mandar para minha esposa. Irmãos, e funcionou. Então a obediência vai te promover. Não importa o cenário que você está vivendo, obedeça ao Senhor somente. Amém? Deus, Ele não está olhando para aquilo, irmão, que está na tua carteira, não. Ele está olhando para o teu coração. Se você está disponível para obedecer, os recursos irão chegar, casas irão chegar, pessoas irão chegar. Você sabe por que você está aqui hoje nessa igreja? Você sabe? É o grande mistério de Deus. O motivo de você estar na igreja. Porque uma pessoa não desistiu porque faltou alguma coisa. Não, irmãos, eu lembro como aconteceu as coisas. A gente não tinha microfone sem fio, quanto mais esse aqui. E eu lembro do pastor chamando, vai chegar microfone, vai chegar microfone. Assim eu dizia, meu Deus do céu, como? Não tem nem gente. Sabe, é interessante como isso toma conta de você, e você começa a ver as coisas acontecendo. Ei, meu irmão, tu é uma testemunha viva de que fé funciona. Amém? A obediência de um homem trouxe essas cadeiras, capaz de arrancar o Mauro lá de onde ele estava. Como ele falou mesmo, quase morreu, mas Deus encontrou ele, meu irmão. A obediência de um homem, vai tocar vidas. Vai tocar vidas, meu irmão. A obediência, você sabe que a tua obediência vai salvar vidas. A tua obediência é um modelo de vidas para outras. Mas é necessário a gente estar seguro dessa palavra. Aleluia. Glória a Deus. E quanto de palavra nós temos ouvido, né? O nosso pastor está em outra cidade, e a gente está aqui, ouvindo a palavra de Deus. Que privilégio, meu irmão.
Sabe que nós não viemos ouvir a palavra, ou vamos ouvir a palavra de Deus de qualquer forma. Ela precisa causar uma diferença dentro de nós. Algo ela tem que fazer. E a minha expectativa para isso tem que estar lá no alto, além das contas para pagar. Amém? Então, o maior interesse da gente viver uma promoção vai ser quando nós damos ouvidos para a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. 1 Samuel 15. Nova tradução na linguagem de hoje. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Primeiro Samuel 15, 22. Deixa eu ver se é isso mesmo. Samuel respondeu: o que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifícios? É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe em sacrifício as melhores ovelhas. De acordo com isso aqui, daquilo que Deus está fazendo, a história, quando você vai começar a ler, Saul tinha sido escolhido rei, e Deus tinha dado uma ordem para ele fazer. Aí ele não fez por completo, ele fez como ele achava que deveria ser feito. E para ele, sabe aquele negócio? Irmão, estou saindo da igreja. Por quê? Porque Deus mandou. Ok. Deus mandou, a gente não fala mais nada. Porque foi Deus que mandou. A mesma coisa aconteceu com Saul. Ele disse: olha, eu peguei os meus homens. Quando você começa a ler a história, ele vai dizer que os homens pegaram as melhores coisas, os melhores bois, para oferecer sacrifício para Deus, sendo que não era isso que Deus tinha feito. Sabe, irmãos, é necessário a gente ouvir perfeitamente aquilo que Deus está falando para nós, para a gente fazer exatamente como Ele está dizendo. É para dar o relógio para o irmão, dê no mesmo dia. Não fica perdendo tempo, porque Deus, Ele não vai mudar de ideia. Não tem jeito. Vai ser sempre isso. Dê o relógio, mesmo que você esqueça em casa, ou você deixa de propósito. É melhor obedecer a Deus que oferecer-lhe em sacrifício as melhores ovelhas, né? Eu estava contando no GC que Deus falou comigo. Ele disse assim, eu tinha uma quantidade de dinheiro na minha conta. Ele disse assim: dê o que você tem na sua conta. Eu disse: mas vai ficar sem nada. Aí eu dei o dinheiro todo, limpei minha conta. Aí, mas eu só dei aquele, digamos, se tem 100 reais, 120 reais e 23 centavos. Aí eu dei só os 120 reais e ficou os 23 centavos. Sabe, irmãos, e aquela voz ficou, disse: falei tudo. Eu disse: mas 23 centavos vai fazer diferença para quem? Dê tudo que você tem, dê tudo que você tem. É interessantíssimo, mas eu disse: mas Senhor, 23 centavos, vou fazer um pix de 23 centavos. Enfim, irmão, a nossa maneira de obedecer pode não ser a mesma maneira que Deus quer que nós obedeçamos. Sempre nós vamos achar o quê? Um jeitinho. É um jeitinho que nós precisamos fazer para obedecer. Não, meu irmão, é tudo. Mandou limpar tua conta, é tudo. Se você sabe que foi Deus que falou, sabe, você precisa ter muita segurança nisso que eu estou falando, amém? Então Samuel começou a fazer como ele achava que teria que ser feito. Saul, verdade, Saul. E, irmãos, e a consequência foi algo terrível para a vida dele, ao ponto de Deus tirar ele como rei. Por quê? Por causa de algo que ele não obedeceu. Numa posição de rei, tinha tudo para fazer. Se é para fazer desse jeito, vai acontecer, vai ser dessa forma, está tudo feito. Não, mas, sabe,
Existe algo que precisa ser feito, meu irmão. Então vamos fazer de todo o nosso coração e como Deus mandou. Amém? Você está seguro daquilo que Deus mandou você fazer? Aleluia. Lucas 5 tem uma história interessante. Lucas 5. Glória a Deus, nós estamos crescendo, amém? No entendimento da palavra. Diz assim, Lucas 5, verso 1, diz assim: quando Jesus viu aquelas multidões, subiu um monte, sentou-se, e os seus discípulos chegaram perto dele. E ele começou a ensiná-lo. Jesus disse: felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino dos céus é delas. Sabe, existe uma necessidade nossa de reconhecer aquilo que nós precisamos. Se é falta de sabedoria que você tem, peça a Deus. Sabe, uma forma da gente obedecer é justamente isso. Irmãos, não é vergonha para nós não dizer assim: irmão, eu preciso de ajuda. Sabe, eu preciso de ajuda nessa área. E a gente vai ser o quê? Vai ser suprido. É preciso a gente estar perto de pessoas. Não tem jeito, meu irmão. Talvez para a gente obedecer com mais afinco, é necessário a pessoa dizer: ei, rapaz, não é por aí não, viu? Sabe, de vez em quando, os meninos estão lá brincando na rua. Aí vem aquele negócio: ei, fulano de tal falou aquilo. Eu disse: ei, fica aqui dentro. Você não precisa estar lá. É a mesma coisa, só muda o ambiente. Evita isso, rapaz. Você já é grande, você já entende. Ah, mas é legal, mas não precisa estar lá. Não importa se é bom, importa é obedecer. Aleluia. Glória a Deus. E como nós somos, irmãos, alertados por Deus, surpreendidos por Deus, na sua maneira de fazer com que nós obedecemos a palavra de Deus. Sabe, você percebe que está tudo nas nossas mãos, está tudo diante de nós. A tua forma de obedecer talvez não é a que Deus tem para mim, mas isso é individual. Sabe, para socorro é como ela ministra, é como ela se comporta. É desse jeito, foi isso que Deus chamou ela para fazer, foi dessa forma. Sabe, mas agora, quando a gente começa a fazer de acordo com aquilo que nós achamos que é certo, sabe, a gente não vai muito longe. A gente vai ser frustrado com aquilo que Deus tem para nossas vidas. Amém? Abacuque 3. Também eu gosto disso. Nessa forma de obedecer. Glória a Deus. Aleluia. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Pai. Abacuque, ele sabia exatamente o que ele precisava fazer. No 17 ele diz assim: ainda que as figueiras não produzam frutos e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas no campo, nem gados nos currais, mesmo assim, eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. Independente de qualquer coisa, meu irmão, o meu coração está nele. Independente de qualquer situação, o meu fôlego de vida está nele. A minha vida está nele. As minhas decisões são amparadas pela palavra dele. Meu Deus do céu. Quanta convicção Abacuque não tinha. Pode faltar, mas meu louvor é certo. A gasolina pode aumentar, não tem jeito, eu vou para a igreja assim mesmo. Aleluia. A animação é contagiante. Mas Deus continua sendo bom, meu irmão, assim mesmo. E Ele está de olho naquilo que você está obedecendo, de como Ele colocou no teu coração. E eu tenho certeza, vai dar certo. Já deu certo. Amém.
Já deu certo, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Mesmo assim, eu darei graças ao Senhor. Ei, irmão, as portas se fecharam. Sabe, não entra dentro do quarto e tranca a porta, não. Coloca aquela frase aí, por gentileza. Tem um escritor muito famoso no PSU. Deixa eu ver aqui. No PSU. Não é PSU, é Setor Presidencial Sul. Que fala do quarto secreto. Vê qual que é. Botei aí, eu não lembro mais. Está aí? A obediência é o quarto secreto do favor de Deus. A Bíblia diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ore ao Senhor. É lá, meu irmão, que nós somos encontrados. A obediência é o quarto secreto do favor de Deus. Tudo que nós precisamos está nele. Toda a nossa provisão está nele. Tudo aquilo que nós precisamos ou que nós necessitamos está nele. Não está no mundo, não está no meu bolso, está nele. Pode faltar recursos naturais, mas ele supre cada uma das nossas necessidades. Portas podem estar fechadas, não importa, ele vai criar o melhor cenário para nós. Amém? Ah, mas não tem. Vai acontecer, meu irmão. Quando você obedece a Deus, você não vai ser frustrado. Pode acontecer o que aconteceu na vida de Saul, porque ele não obedeceu por completo. Mas nós não somos mais assim. Nós vamos obedecer Deus por completo. Nós vamos provar do seu favor. Amém? Tem alguém que tem parente aqui internado? Tem alguém? Tem alguém? Tem alguém? Nós vamos ver ele na igreja. Em nome de Jesus, Mateus, nós vamos ver ele. Ele vai estar aqui, rindo e achando graça. Do jeito que o pessoal riu ontem, porque eu estava falando que eu dei tanto macarrão cru para minha filha que ela foi parar no hospital. Mas enfim, eu não vou contar essa história que eu já contei. Mas nós vamos ver ele na igreja. Ele é curado, ele é sarado. Porque a oportunidade que você tiver, fale da palavra para ele. A palavra vai trazer vida para ele. Então nós estamos debaixo dessa obediência conforme Jesus fez. Jesus, como nosso irmão mais velho, ele nos ensinou a maneira. Senhor, que não seja feito, Deus, que não seja feito a minha maneira, mas seja feito a tua. Sabe, eu tenho a minha vontade, mas eu não posso sacrificar aquilo que Deus botou no meu coração para ser feito. Vai acontecer, não importam os sintomas de doença. Ei, Deus te chamou para servir. Amém? Não importa, é apenas um tempo. Ei, vai ficar melhor. Você vai cantar melhor. Você vai pregar melhor. Você vai ter mais vontade de ler livros. Aleluia. Glória a Deus. Daniel 1. Daniel 1. Estamos crescendo e os livros aumentando. Aleluia. Deus é muito bom. Aleluia. Daniel 1:8 diz assim: Daniel resolveu não, a nova versão na tradução de hoje é NTLH, né? Isso. Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Irmãos, isso aqui é tudo aquilo que a gente já falou. Você precisa ter algo bem fixado no teu coração, bem firme, né? A gente sabe que a cidade foi invadida, Nabucodonosor pegou, levou esse povo para a Babilônia, mas é aquilo, não importa o cenário, meu irmão, continua obedecendo ao Senhor. As coisas estão difíceis, continua obedecendo ao Senhor. As pessoas não creem naquilo que você crê, no ambiente que você está, continua crendo ao Senhor. Você acha que as portas se fecharam? Continua crendo no Senhor.
O governo mudou, continua crendo no Senhor. Amém? Cadeiras estão vazias, continua crendo no Senhor. Você sabe o que é que vai mudar? Daqui a um tempo você vai olhar e as cadeiras vão estar todas cheias. Ei, irmão, a nossa maneira de obedecer vai gerar milagres. Coloca outra frase aí daquele pregador famoso, escritor. Habitar-te, que tem uma palavra, eu só lembro dessa palavra. Por que vocês estão rindo? Eu ri também. Lê para mim alguém. Aleluia. Eu estava olhando o habitat, né? É um local onde ele provê para um determinado tipo de organismo vivo. A obediência é o habitat natural da sua colheita. Ei, meu irmão, nós estamos diante desse habitat celestial. Amém? Deus está de olho em você, meu irmão. Tudo aquilo que você fala, de acordo com a palavra, existe algo que é badalado no céu e diz: ei, é Ele. Fica de olho nele, tá? Fica de olho, porque ele vai falar a palavra e os céus vão ser abertos para suprir tudo aquilo que ele precisa. Amém? Você está comigo? Ei, vai acontecer, meu irmão. Não importa se o natural está diante de você dizendo: ei, mas não tem saída. Existe saída sim, porque quem fez isso aqui tudo foi Deus. Não interessa, meu irmão, não interessa, vai acontecer. Ok, deixa eu perguntar algo para você. Quem está crendo aqui para o novo prédio? Levanta a mão de novo, quero gravar isso. Os céus tirou foto de vocês. Aí agora deixa eu te falar outra pergunta. Deixa eu te perguntar algo. Senhor, tomara que eles levantem as mãos. Quem já viu os preços dos terrenos por aqui pela Ceilândia? Ai, meu Deus. Irmão, a fé ela precisa de uma ação. Quem está crendo para um prédio novo? Cadê as pessoas? Levante a mão, não fica com vergonha não. Deus já tirou foto de você, não tem problema não. A pergunta que eu fiz: quem já viu o preço? Aí eu vou estar ali quase saltitando. Dos terrenos. Você precisa ver, meu irmão. Vai para a internet, eu já vi, tem um ali de 700 metros de área construída. 1,5 milhão. Mas o terreno, ele não está construído. Mas depois a área construída vai dar esse total. Irmão, se a gente está crendo, a gente precisa colocar nossa fé em tal coisa. Não é só o local. Eu creio, graças a Deus. Mas nós temos que colocar nossa fé lá. Amém. Tá certo? Glória a Deus. Estava lá olhando, né? Mas eu tive no lugar de vocês. Eu falava: estou crendo para o prédio novo. E um dia eu estava lá, pegando algumas referências da Bíblia a respeito do terreno e tal. Mas você já viu o preço? Eu disse: não. Então vai ver. Você tem a internet, está na palma da sua mão. Então você precisa colocar a sua fé no valor. Pai, vai chegar. Vai chegar. Amém? Pegaram a visão? Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, nós estamos crescendo. Nós estamos avançando. Muito obrigado, Senhor. E Daniel, irmãos, ele resolveu não ser contaminado pelo ambiente. Mas ele disse: não importa se eu estou na Babilônia, eu vou seguir o Senhor.
não é um prato de comida, não é um carro, não é uma casa nova, não é uma viagem para Miami. Não vai ser isso que vai tirar meu foco do Senhor. Não, eu vou permanecer crendo. Coisas chegando, a gente mudando de prédio, grupo de música poderoso, diáconos poderosos, porque a obediência de Daniel, meu Deus, como ele foi acrescentado diante do rei, porque ele resolveu obedecer. E a Bíblia diz, ele colocou no seu coração. Sabe, irmãos, tudo provém do nosso coração. Quando nós colocamos a palavra de Deus no nosso coração, não vai ser peso para a gente obedecer, irmã Ruth. Não vai ser. Vai ser leve a gente obedecer o Senhor. Existe uma grandeza no obedecer. Existe uma alegria em obedecer ao Senhor. Sabe, a Socorro falou sobre você ter, mas você também ter a responsabilidade de engrandecer a Deus, através do seu dízimo, da sua oferta. Foi mais ou menos isso que ela falou. Mas o reconhecimento de que os nossos pés estão pisando em algo sobrenatural, só pode ser Ele que nos deu. Só pode ser Ele, meu irmão. Porque as nossas forças são limitadas, o nosso entendimento são limitados. Mas quando a gente obedece o Senhor, nós somos promovidos, nós vamos avançar, portas serão abertas, coisas chegam para nós. Aleluia, 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 glória a Deus, glória a Deus. Sabe, irmão, essa história de Daniel é algo que a gente precisa trazer para os dias de hoje. Nós sabemos, irmão, que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, mas nós precisamos lidar com algumas coisas. Sabe, eu trabalho num ambiente onde tem gente enfim, tanta situação, mas quando a gente nos coloca nessa posição de ficar do lado da palavra, nós vamos ser surpreendidos. Não importa o lugar que você está. Daniel, quando você vai ler essa história, Daniel foi ousado. Ele falou para o chefe lá que cuidava dele, dizia assim, olha, eu quero só pão e água e legumes. E o chefe falou para ele, não, mas vocês vão ficar fracos. Ele disse, não, deixa comigo, confia em mim, pode deixar que eu resolvo isso aqui. Sabe quando deu um período lá, que ele terminou esse teste que ele ia fazer? Sabe, ele estava muito mais forte do que aquelas pessoas que estavam comendo do bom e do melhor. Você sabe o que é isso? Graça e favor de Deus. Graça e favor de Deus, meu irmão. Deixa eu te falar algo, você que serve na igreja. Sabe, irmãos, não pensa que as tuas finanças e a tua casa não é afetada pelo teu serviço na igreja, é sim. Então, por isso, irmãos, que a gente precisa chegar mesmo adiantado. A gente precisa ser correto. Ei, eu não estou mandando recado para ninguém não, mas você precisa, meu irmão, ser ousado no servir. Sabe, isso vai influenciar a tua vida também. Isso vai trazer ganho para a tua vida. Sabe aonde o favor de Deus é liberado? É justamente onde você está servindo. Esse livro aqui que a menina apresentou, O Fim da Igreja Espectadora. Irmã, esse livro fala sobre isso. Você precisa estar fazendo alguma coisa. E fazendo com diligência, fazendo direito. Trazendo. Se eu fosse você, irmão, comprava esse livro para ler. Sabe, acréscimo para a nossa vida. E uma das coisas mais importantes que eu acho nessa história de Daniel é porque não tinha uma pessoa lá dizendo, ei, você já leu o livro? Você já orou hoje? Não. Daniel sabia exatamente o que era necessário ele fazer. Exatamente. Não tinha ninguém mandando um WhatsApp para ele, ei rapaz, é hora de ler a Bíblia. Não. Ele sabia exatamente o que era preciso fazer. Sabe, meu irmão, nós precisamos ser da mesma forma.
diligentes com aquilo que Deus colocou diante de nós. Sabe, quando a gente começa a ler essa história de Daniel, a gente vê que teve vários desafios, mas nenhum ele foi desamparado por Deus. Pelo contrário, no meio da pior situação, ele provou do milagre de Deus, porque obedeceu no começo. O que é melhor para nós? Começar bem e terminar mal? Ou começar mal e terminar bem? Irmãos, uma coisa eu sei: o fim é melhor. Vai ser sempre melhor do que o começo. Amém? Uma coisa que eu digo para você, meu irmão, crendo nessa palavra, é de que nós vamos ser testemunha de grandes milagres acontecendo aqui neste lugar. Grandes coisas, nós vamos provar de grandes coisas neste lugar. Sabe, um dia eu fiquei chateado com o Rico. O Rico é meu filho, tá? E ele falando algumas coisas desagradáveis. E eu fui querer ser agressivo com ele, falando algumas coisas, e eu percebi, irmãos, que Deus ele tem um amor tão grande, mesmo quando nós não condicionamos a nossa mente à palavra dele. Ele diz: ei, calma, não é assim não, viu? Ele está falando porque ele não conhece, mas você conhece. O seu papel é mudar essa situação. Eu disse: senta aqui, a nossa vida é assim, 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 assim. E se você falar, você vai crer. Você vai provar daquilo que Deus tem para a tua vida, tá bom? Ele: pai, me desculpa, tá? Eu não quis falar isso, estava só brincando. Eu disse: você não fala nem isso sem brincadeira, porque senão você vai dormir mais cedo. E a nossa forma de obedecer ao Senhor, irmão, vai determinar como e quando a gente vai ver aquilo que Deus tem para nós. Aleluia, aleluia. Você pode ficar em pé? Glória a Deus. Sabe, irmãos, eu percebo que existe recursos para nós liberados da parte do Senhor. Mas a nossa maneira de querer provar desses recursos é uma decisão minha. Está comigo. A bola está comigo. A oportunidade é minha. Sabe, e que a partir de hoje a gente não fique quietos, isolados a respeito daquilo que Deus diz que nós somos, ou que nós temos, ou que nós podemos fazer. Pelo contrário, a gente precisa ser ousados. Sabe, Daniel precisou ser ousado. Jesus precisou ser ousado. Sabe, a gente vê a história de Pedro sendo ousado, também quando Jesus diz: afaste seu barco e lance as redes. Ele diz: Senhor, nós já pescamos a noite toda e nada nós pegamos. Nada. Ei, irmão, não é tempo de reclamar. É tempo de obedecer. Não é tempo de reclamar, é tempo de obedecer. E a gente vai ver o poder se manifestando diante de nós. Foi o que aconteceu na hora que Pedro afastou, jogou as redes. Meu irmão pegou tanto, que precisou chamar pessoas para ajudá-lo. Você está preparado para isso, meu irmão? Você está preparado para obedecer a Deus de uma forma que aquilo que vai chegar nas tuas mãos, irmão, você vai dividir. Você vai dividir, meu irmão. Ontem, quem que estava em algum do G6? Quem que estava? Levante a mão. Sabe, meu irmão, nós precisamos ter esse compromisso. Sabe, pegar junto, é uma visão de Deus. Nós precisamos estar junto. Nós precisamos ser os primeiros, o batalhão de frente. Sabe, nós precisamos colocar isso no nosso coração. É uma forma de obedecer a Deus.
Sabe, não é tão bom quando o nosso filho nos obedece. Ontem o Rico acordou mais cedo, foi lá, lavou as louças, tudo. Colocou, pegou, limpou a estante, que negócio todo. Ele disse: papai, agora eu posso brincar? Eu disse: não, senhor, pode não. Mas porque eu já fiz. Eu disse: você fez, mas teu coração está errado, cara. Não é assim, filhão. Você está fazendo porque existe um benefício. E a Emily lá, ajeitando a estante, aquele negócio todo, passando pano. É interessante, irmãos, porque o nosso coração não pode estar errado. A maneira errada de obedecer a Deus é pior do que não fazer nada. É melhor que você não faça. Eu tinha uma chefe que ela diz: erre pelo excesso, mas não erre pela omissão. E eu disse: meu Deus, isso é bom. Nós não vamos fazer para a gente ter. A gente faz porque nós já temos. Amém?